Boa tarde, oitavo, tudo tranquilo? Essa segunda parte do ano, então, a gente vai começar a estudar. A gente já vem estudando um pouco a América, já estudamos um pouquinho sobre a questão racial, agora especificamente Estados Unidos, ok? Repare só, turma, página 124, tá? Ah, professor, mas está no segundo bimestre, esquece isso, a gente está fazendo em outro tempo e não se preocupe que a gente vai conseguir terminar a nossa matéria, mesmo de forma online, assim, ok? Reparem só, turma, a gente está estudando nos Estados Unidos. A principal característica dos Estados Unidos é o que? A maior potência econômica e militar, ok? Isso a gente já sabe, né? Maior exército, aeronáutica, economia, mas as principais empresas. Reparem só, turma, o que a gente vai ver inicialmente? O território dos Estados Unidos é interessante, como nessa parte aqui ó, do mapa, que eu até assinalei, é o seguinte, pô, o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, ele não tem conexão, né? Porque o Alasca, ele pertencia à Rússia e foi comprado pelos Estados Unidos, assim como parte do território dos mexicanos também, uma parte, o México era bem maior. Os Estados Unidos ele conseguiu a partir de invasão, guerra e comprando territórios também. Assim foi o Alasca, é uma ideia interessante. O Havaí também foi um território apropriado também, ok? Reparem, turma, uma coisa interessante, essa questão do Alasca com a Rússia foi um valor muito baixo. Logo depois, os Estados Unidos descobriu o petróleo, ou seja, já sabia que tinha petróleo ali naquela região, os russos não sabiam e acabou vendendo a preço muito barato na época, ok? Reparem só, turma, o que os Estados Unidos têm de interessante? Eles têm petróleo? Tem, mas o diferencial deles atualmente é o tal chamado, olha só, é o tal do gás de xisto, ok? Que é um óleo, você tira combustível também, ok? E perdão, teve uma disputa recentemente entre Rússia e Arábia Saudita sobre a ideia de diminuir o preço do petróleo. Tanto é que o preço da gasolina, uns meses atrás, por questões da pandemia também, mas principalmente para essa disputa, né, o preço do petróleo diminuiu muito. Mas qual é o objetivo? Se, por exemplo, a Arábia Saudita e a Rússia vivem de vender petróleo, pô, vai diminuir o preço do petróleo? Vai receber menos dinheiro. Na realidade, o objetivo deles era o quê? Quebrar a indústria americana de xisto. Por quê? Para você extrair, reparem só nessa imagem, para você extrair o tal do xisto, né, transformar, o que é? É o tal do óleo de xisto, semelhante ao petróleo, que se encontra em rochas, é um processo extremamente caro. É muito mais caro do que produzir, por exemplo, petróleo na Petrobras, que é no fundo do oceano. Então, o que acontece? Você diminuindo o preço do petróleo, o preço do xisto fica muito caro, né? De tirar essa energia do xisto e faz com que as empresas preferem o quê? Preferem comprar o petróleo ao invés de comprar dessas empresas. Então, o objetivo da Rússia e da Arábia Saudita na época, no início da pandemia, era quebrar essa indústria do xisto, ok? E interessante também é perceber que atualmente os Estados Unidos ele produz praticamente 80% da energia que consome. Isso torna os americanos dependentes do quê? Do petróleo importado de outros países. Isso geopoliticamente faz com que eles tenham presença no mar, próximo a regiões produtoras de petróleo, na região da própria Arábia Saudita, para proteger toda essa região, para que tenha o petróleo chegue nos Estados Unidos, porque eles são totalmente dependentes. Tanto é que eles estão de olho no petróleo da Venezuela, que é próximo dos Estados Unidos, a gente aqui na América do Sul, próximo dos Estados Unidos, muito mais próximo que a região do Oriente Médio, por conta disso. Os Estados Unidos, a gente vai ver mais para frente, eles gastam muita energia, porque eles produzem muito também, ok? A ideia da autossuficiência, né, energética fez com que os Estados Unidos, a partir de 2015, fosse um dos grandes produtores de petróleo, um dos maiores praticamente do mundo. Só que eles consomem muito. Percebendo isso, eles precisavam, além do petróleo, esse óleo que vem do xisto. Lembrando que o tal do óleo do xisto ele é muito mais caro para você produzir ele, ok? Por conta do crescimento da China, a China então se torna o quê? Um grande consumidor de petróleo. Aí vem um problema, uma questão ambiental nos Estados Unidos. Eles produzem muito, porém, eles produzem muito, gastam muito petróleo,
gasta muita energia e praticamente o que? 13% de toda a emissão de CO2 no mundo é americana. Isso causa grandes problemas referentes à questão ambiental nos Estados Unidos, ok? Tanto é que eles não gostam de assinar nenhum acordo, Tratado de Quioto, que eles não assinaram. Para quê? Porque eles acreditam que se eles assinarem um acordo falando que eles irão diminuir a questão da poluição, eles acham que eles vão diminuir a produção econômica deles, ok? População. Em 2017, 326 milhões de habitantes, ok? Vários filmes mostram isso, né? Que boa parte dessa população, etc., é migração. Né? Acho que tem um filme chamado Gangues de Nova York, com DiCaprio, que mostra isso, várias nacionalidades formando a cidade de Nova York. Tá? E atualmente, 18% da população latino-americana, ok? Outra coisa interessante aqui, reparem só nesse mapinha aqui, em formato em pizza, né? 77% da população brancos, 13% negros, 5,7% de asiáticos, indígenas praticamente 1%, né? E outros grupos, em roxo aqui, praticamente 3% da população. Ok? Isso é muito interessante mostrar que a população americana em si, a gente vai ver isso mais na frente, é praticamente dominada por brancos, ok? Na próxima página, a gente vendo ainda essa questão da migração, em virtude da economia americana ser muito boa, atrai muita gente para ir para lá, né? Principalmente o quê? Latino-americanos e asiáticos, né? Por conta disso, a migração ilegal vindo do México aumentou muito nos últimos anos. Várias crises econômicas. Do Brasil também tinha muita gente indo para os Estados Unidos para trabalhar lá. Só que, de repente, o que o Donald Trump fez? Ele teve a ideia de construir um muro para tentar diminuir isso. Tá? Assim você pensa, pô, mas é errado, né? Você construir um muro contra os mexicanos, mas é um direito dos Estados Unidos também ter um controle migracional. Então são os dois lados, né? A população mexicana, a América Latina como todo tenta fazer essa travessia, né? Com os tais dos coiotes, que são pessoas que são especializadas. Você paga um dinheiro para a pessoa e ela te leva pelo deserto. Muitas pessoas morrem fazendo isso, ok? Então, assim, é uma questão muito dúbia, né? Aqui a imagem do muro. Poxa vida, mas pô, tá errado. Mas também os Estados Unidos ele tem que proteger a sua fronteira também, né? A questão racial a gente já viu, semana antes do recesso, ok? A formação territorial dos Estados Unidos praticamente iniciou, eram colônia dos ingleses, essas 13 colônias iniciais aqui foram a formação inicial do território. Praticamente os Estados Unidos foi dividido ao norte e sul, como sendo a região sul um sistema muito parecido com o Brasil, grandes latifúndios, como está escrito aqui, ó. Sul, né? Grandes propriedades agrícolas com base realizada por escravizados, ok? E aconteceu o tal da Guerra de Secessão, que na região norte dos Estados Unidos, que começou a questão da industrialização, existia então dois Estados Unidos praticamente no período colonial, né? O norte, a ideia é que não existia contra escravizados, e na região sul, a base econômica era os escravizados nas fazendas de algodão. E a tal da Guerra de Secessão foi exatamente isso, o norte versus o sul, foi iniciado em 1861, ok? Terminou em 65 com a vitória da região norte dos Estados Unidos, ok? Então foi proibida a utilização de mão de obra escrava e assim por diante, ok? Essa parte mais para a história, mas a gente tem que saber também. Surge então os Estados Unidos, ele cresce economicamente, não tem mais essa divisão entre norte e sul, norte sem escravidão, sul com escravidão escravagista. E se começam a ter a ideia do imperialismo, né? A ideia da doutrina Monroe, que é exatamente o que? América para os americanos. Que seria o seguinte, olha, já que nós americanos conseguimos a nossa independência contra os ingleses, nós éramos colônia, nós desejamos isso para todos os países da América do Sul. Só que, de certa maneira, isso daí foi se tornando assim, a América para os norte-americanos. A ideia é que
os Estados Unidos eles se tornaram tão poderosos que eles começaram a influenciar os outros países, principalmente da América Central e da América do Sul, ok? Então tá, a expansão territorial para o oeste, é aquilo que a gente vê em filme, né, gente? A gente assiste muito filme dos Estados Unidos, é exatamente isso. A ideia inicial aqui é as 13 colônias e depois a expansão territorial, a expansão territorial para o oeste, ok? Então eu já falei, ó, compra das terras da França, da Espanha, tratados e uma luta contra a Inglaterra, guerras contra o México, a questão do México também, território foi comprado da Rússia, e assim por diante, ok? Tanto é que o território americano hoje ele é assim, mas inicialmente era somente esse litoral, e foi se expandindo. Bem, essa questão da expansão imperial dos Estados Unidos é aquilo. Os Estados Unidos ele cresceu economicamente, ele queria ter o quê? Influenciar territórios próximos a ele, para permitir que, por exemplo, a Europa, nessa época, ela ainda mantinha algumas regiões como seu protetorado, como sua colônia. E os Estados Unidos eles queriam o quê? Dominar esses países economicamente. E quando eles eram colônia, não dava muito certo isso. Então, os Estados Unidos ele criou essa ideia, né, América para os americanos, para tentar ajudar os países a se tornarem independentes. Mas se tornando independentes, na verdade, estavam quase se tornando dependentes dos Estados Unidos, ok? Financeiramente, ajuda de guerra e assim por diante. Como é o caso, por exemplo, de Cuba, que foi ocupada pelos americanos, ok? A ideia de presença mundial é o quê? Estados Unidos, maior potência econômica militar. Por conta disso, os Estados Unidos ele intervém no mundo como um todo, desde a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi lá, invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos hoje, então, é, de certa forma, quase um xerife do mundo, né? Qualquer coisa que entre contra os interesses americanos, eles vão lá, com o maior exército que eles têm, né, do mundo, o maior poderoso, e eles intervêm, ok? Isso aqui é muito interessante, tá, turma? Que é a chamada doutrina Monroe, que a gente já falou, e tal do Big Stick, que é o seguinte, olha só, é inspirado no provérbio africano, fale com suavidade e tenha na mão um grande porrete. A ideia é a seguinte, olha, os americanos, no caso, eles querem o quê? Qualquer coisa que for contra os interesses norte-americanos, eles utilizam o quê? A força militar. Qualquer coisa que vá contra. Tanto é que eles o quê? Já invadiram Honduras. A América Central é o parque de diversões dos Estados Unidos, nesse período colonial, ok? Início do século passado. Já invadiu Honduras, já invadiu Cuba, o Haiti, a República Dominicana. Reparem só, em todos os Estados Unidos, praticamente né, século XIX, início do século XX, praticamente interveio na América Central como um todo, ok? Criando ditaduras militares e assim por diante. Lembrando, os interesses americanos prevalecem contra os interesses dos outros povos. Então, eles se tornaram muito imperialistas nesse período, ok? Reparem só, né, nesse tom de pele, não sei, tom claro, cor de abóbora, influência dos Estados Unidos, do verde possessão, protetorado, ação militar. Todas essas mais roxas aqui, ó, os Estados Unidos tiveram ações militares, ok? Então, assim, os Estados Unidos, de certa maneira, usou seu poder militar e econômico para influenciar toda a região da América Central e América do Sul. Hoje existe outra questão. O poder americano, que era hegemônico, hoje já não é mais, ok? Surge então a China, ok? Que começa a ameaçar a liderança dos Estados Unidos. Olha esse gráfico aqui, turma. Principais potências econômicas de 1980 até 2016. Repare só, os Estados Unidos vêm sempre crescendo. De repente, quem surge? A China. Por isso existe uma disputa muito grande hoje, isso mostra na televisão, entre Estados Unidos versus China. Questões por interesses econômicos, ok? A gente está vendo quem usa o aplicativo TikTok é por conta disso. É interesse, o que é americano. Os Estados Unidos estão percebendo que o Facebook está caindo, o Instagram, e as pessoas estão migrando para isso. O que eles fazem? É proibida a utilização, vai ser proibido daqui a um mês ou dois a utilização de TikTok. É um absurdo isso.
nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Ou a TikTok vai ser vendida para uma empresa americana, ou ela vai ser proibida. Uma disputa econômica entre Estados Unidos e China. Bem, a parte final é essa daqui, tá, turma? Que é exatamente mostrando aqui, ó, os investimentos chineses no Brasil. Como a China cresceu muito economicamente, ela está investindo muito dinheiro em diversos países, ok? No Brasil, como o Brasil ele é um grande exportador de alimento e a China praticamente consome muita coisa do Brasil, ela acaba investindo em ferrovia, em vários, todo o setor do agronegócio, ela investe para permitir que tenha alimento na China. Imagina uma população de mais de 1,5 bilhão, 1,3 bilhão de pessoas, e de repente no Brasil acontece alguma coisa que não vá exportar esse alimento para a China. Ok? Turma, já ficamos 15 minutos, é bastante tempo. A nossa atividade eu vou escrever ali, vou escrever, ok? Abraços. Essa atividade foi um pouco mais longa a explicação, mas é importante. Ok? Abraços, 8º ano, até!